dia das manhãs, no começo de estação. Bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Jornada. Sou a Cristina Ikeda. Este espaço nasce de um sonho de levar informações a vocês, de se acolher, de despertar a consciência e compartilhar com vocês sobre informações com seriedade e responsabilidade. Aqui cada encontro é um convite para olhar para dentro, né? O que precisa ressignificar as suas dores, o que precisa ser tratado. É o que nós podemos estar esclarecendo sobre o equilíbrio emocional, o propósito de vida, o que leva a novos desafios, o que leva às novas oportunidades quando o convite chega, os novos sonhos, né? Para a gente poder alcançar algum objetivo, alcançar a meta, mas chegar a informações até a vocês. E hoje eu agradeço a Deus, ao universo, por essa oportunidade, agradeço ao Dr. Domingues, que me indicou para uma entrevista aqui com o Ferreira Leite. Agradeço muito à TVI, ao programa, aqui a Mariana, que é a minha produtora. Então, agradeço muito a Deus por esse momento e a história minha com o Bem-TV, que será contada nos próximos programas. Aqui nós estamos com grandes profissionais, os dois médicos que atuam aqui em São José dos Campos. Aqui, ao meu lado esquerdo, o Dr. Otton, e ao meu lado direito, o Dr. Davi. Que hoje nós vamos falar sobre o olhar da espiritualidade na medicina tradicional. E aqui nós temos a primeira pergunta, que é: o cuidado humanizado é uma tendência e uma necessidade inevitável. Dr. Davi, como o senhor consegue ter esse olhar na medicina, a tendência, né, da necessidade? Quando você atende um paciente, o que esse paciente traz para você? Né? Além de um diagnóstico que você pode estar ali conversando através de exames, de testes, mas o que você traz para esse olhar para esse paciente, né? Esse acolhimento? Ô, Cristina, bom, enfim, primeiro agradecer você, toda a equipe aqui está participando do programa, e parabéns pela iniciativa, pelo seu primeiro programa. Eu acho que serão muitos programas que vão ajudar muito a população de maneira geral. Eu vejo essa questão da humanização como algo muito importante na medicina e nessa questão do relacionamento. Se a gente for parar para pensar, hoje a gente fala, né, medicina humanizada, mas no fundo, quando você está atendendo outro paciente, essa relação já é uma relação humana, porque é uma pessoa cuidando de outra. Então, acho que até esse termo ganhou uma proporção muito grande, porque, de certa maneira, a gente se desumanizou, entre aspas, nesse atendimento. Então, a gente precisa de retomar essa questão, como muito bem você colocou, no sentido de todo atendimento na área de saúde, você tem que acolher o paciente, tentar entender o que está por trás daqueles sintomas que você está vendo ali, né, no atendimento, e tentando entender de uma maneira mais ampla o que está acontecendo com aquele paciente, a chance de você fazer um diagnóstico correto e propor um melhor tratamento é maior. Então, acho que está faltando um pouquinho disso de uma maneira geral. Eu acho que tem vários aspectos que podem ser conversados, por que isso está faltando, mas essa é uma questão fundamental no atendimento na área de saúde de maneira geral. E na sua visão, doutor Otton, como que você vê o perfil, né, dos pacientes, essa nova geração aí de pacientes? Como está a saúde emocional desses pacientes que você vem atendendo? E como que foi no decorrer dos anos, né, fazendo medicina aí há muitos anos? Qual é a tua visão hoje perante essa nova geração? Muito bom. Cristina, primeiro, é uma honra, é um prazer poder compartilhar com você esse primeiro programa, esse seu projeto que está se iniciando, que é muito importante a gente levar a informação
para as pessoas, principalmente essas pessoas que não têm o acesso ao pronto-socorro, ao posto de saúde, tem essas dificuldades. Não só isso, né? Então, informações de qualidade, isso é fundamental para que você possa levar para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aqui pelo seu programa. E parabenizo você, Cristina Ikeda, né? E tomara que isso vá longe, vá que muito, seja um muito sucesso, tempo, né? A nossa jornada aqui. Exatamente, é uma jornada e hoje ela começa de uma maneira muito, muito bacana. Você tinha perguntado para mim, né, qual que é a visão que eu tenho assim, em relação aos novos colegas que estão entrando. Sim, novos médicos. Os novos médicos, né? Eu entrei na Faculdade de Medicina em 1975, então agora eu vou completar 51 anos que eu entrei na Faculdade de Medicina, né? E me formei, vai fazer 46 anos. Então, mudou muito, mas o gosto pela área médica, eu acho que permanece na maioria dos colegas que vão buscar essa área, porque é uma área difícil, né? Não é quem vai só em procura de retorno financeiro acaba não se dando bem, né? Então, o importante é essa convivência, os colegas estão entendendo isso. Que a gente tenha aquele conceito básico da Organização Mundial de Saúde, né? O que é saúde, né? Saúde é o bem-estar físico, mental e social, né? O estado completo desse bem-estar, né? E saúde não é apenas a ausência de doenças, né? Sim, sim. Isso é fundamental. E com isso, a gente sabe que a melhor coisa é a prevenção. E dentro da prevenção não vai só a parte, digamos assim, a parte de medicamento, não, entra essa parte da espiritualidade, isso que você, na realidade, você não recebe praticamente isso dentro do ensino médico. Já vem lá de casa, vem da sua família, vem dos seus valores, né? Então, eu acho que não tem... Mudou muito, mas como eu falei, né? O médico mesmo, quem vai fazer medicina, a grande maioria quer aquele contato com o paciente, né? Então, eu acho que a gente passou um certo tempo, a gente tem que levar essa nossa experiência para eles. E como o senhor, doutor, até pediatra, então, o seu público, né, tá vindo aí as crianças, né, os adolescentes, e aí eu deixo essa pergunta também aqui junto com o doutor Davi, sobre a ansiedade, né, que é como que vocês têm esse olhar na medicina para tratá-los, né, junto às terapias, porque de grande relevância, né, junto com o tratamento da medicina tradicional, com medicamentos, mas sim também tem um acompanhamento, né, junto nessa parte emocional. Como que vocês poderiam estar esclarecendo isso para o público? Essa é uma pergunta importante, viu, Cristina? Porque a ansiedade é uma sensação, é um sentimento, é algo que acontece em todos nós, né? Ficar ansioso faz parte da nossa estrutura psíquica. Então, eu venho aqui apresentar o programa, eu posso ficar um pouco ansioso, você pode ficar um pouco ansioso, o Otto, enfim. A gente fica, é normal ficar um pouco ansioso. A grande questão é quando isso se torna doença. Então, primeiro a gente precisa de definir o que é ansiedade. Então, a ansiedade é um sentimento, uma sensação que está caracterizada por várias coisas que acontecem na pessoa. Pode aparecer em forma de sintomas físicos, então a pessoa o coração pode disparar, ela fica taquicárdica, ela pode ficar sudoreica, ela pode tremer, ela pode ficar pálida, enfim, o sistema nervoso autônomo lança uma quantidade de adrenalina no sangue e isso gera uma série de sintomas físicos, mas gera sintomas mentais também. Então a pessoa pode ficar angustiada, ela pode ficar um pouco mais tensa, ela pode se sentir com uma irritação um pouco aumentada, porque
todo aquele contexto está gerando essa ansiedade. Isso é normal em vários aspectos. Quando se torna doença um transtorno de ansiedade, quando isso começa a aparecer de uma maneira quase que constante na cabeça da pessoa e por um período maior, e aí gerando um prejuízo funcional para aquela pessoa. O que é um prejuízo funcional? A pessoa deixa de fazer as coisas que ela fazia normalmente. Então, quando se torna uma doença, daí a psiquiatria ou o médico em geral precisa de saber lidar com essas questões. Existem medicações que melhoram isso, né? A gente tem um arsenal terapêutico hoje que pode melhorar muito essa questão quando a gente está de frente para um transtorno de ansiedade, mas existem inúmeras outras coisas que a gente pode fazer também. Mudanças no estilo de vida, muitas vezes aspectos relacionados também à espiritualidade, né? A pessoa acreditar em algo. Então, a gente pode avançar nessa discussão com outros temas também. E quais são os maiores desafios, né, enfrentados, né, pelos médicos aí na nova geração? Porque, assim, até então, né, tudo que é novo, a tecnologia, a IA está aí. O que ela agrega também no conhecimento médico, né? Como que vocês enxergam? Porque os pacientes, quando eles chegam já no consultório, ele já traz já o tratamento já prescrito, muitas vezes pela IA, ele consulta no Google, né? Ele já traz um diagnóstico, porque é associado àquele sintoma que ele traz, né? Ele associa muito àquilo. Como que vocês conseguem tratar e convencê-lo, né? Que pode ser que não seja aquela doença que ele até então acha que é, né, pela IA. Como é que vocês têm essa visão também? Bem, primeiro, a inteligência artificial ela veio agregar, mas ela não substitui o contato, a relação médico-paciente. Isso é fundamental, né? Até mesmo a gente vê muitas vezes a consulta à distância, a consulta por telemedicina. É uma coisa que a gente tem batido pela primeira vez que seja feito presencial. A partir daí, muitas vezes é possível de você fazer à distância, né? Então, essa relação médico-paciente é fundamental. O que acontece, né? Hoje, os colegas que estão se formando, muitas vezes eles entram para o sistema de saúde e entram e acabam pegando um tipo de atendimento que não dá para você ter essa relação médico-paciente adequada, né? Olha, você vai trabalhar aqui em tal lugar, mas você tem que atender 5 pacientes por hora. Se você não atender 5 pacientes por hora, parece que você não é um médico bom. Então, isso é uma coisa que tem... É uma interferência bastante, que a gente, né, tem que brigado ao longo do tempo para que não aconteça. Agora, a formação dos colegas novos, né, inclui muito mais coisa do que há 40 anos atrás, né? Mas só que o que está acontecendo é isso. A gente vê os colegas sem poderem desenvolver essa parte sua de... Por isso que você falou, né? Consulta humanizada, né? Consulta humanizada é que você pode ter uma consulta humanizada perfeita em 15, 20 minutos, né? Não é uma consulta humanizada é aquela que demora 1 hora, não é isso, né? Então, aos poucos estamos tentando adaptar isso. O que você comentou, o paciente ele chega hoje no seu consultório, não no consultório privado, não, na rede pública. Ele já chega, ele olhou o Google, ele olhou Google, né? o ChatGPT, sim. Ele já vem com o diagnóstico feito, que ele acha que é aquilo, né? Uhum. Então, a gente tem que, aí que entra... O convencimento, né, do bom profissional. O médico, o convencimento e o paciente tem que confiar no que o colega médico está falando. Então, infelizmente, estava se perdendo um pouco ao longo do tempo, e eu acho que isso vai ser recuperado, essa relação médico-paciente, né? Isso é o olho no olho, né? É aquela coisa do aperto de mão, né? Da parte que você realmente acolhe aquela pessoa, né? É vista não somente uma parte física, né? Quem que é essa pessoa? Quem que essa pessoa traz de história? Quais são as dores
que ela traz, aquele momento dela, é um momento único, né? Aquela dor é dela, e a dor dela pode ser maior do que qualquer outra pessoa, né? Como que é visto, doutor Davi, junto aos seus pacientes, né? Trazendo para você questões emocionais muito sérias, né? E onde que você busca entender na primeira consulta, é feita uma anamnese, é visto tendo uma visão holística deste paciente, né? Desta paciente, de onde vem essa dor, né? Onde começa essa dor? Você pode falar só um pouquinho para a gente como que é visto nessa primeira consulta? Eu acho que é fundamental, né? Na psiquiatria, especificamente, você precisa de fazer uma anamnese muito bem feita e precisa de entender o que está por trás do sintoma, né? Ou da patologia que aquele paciente está apresentando para você. E esse aspecto que você colocou é super importante, porque se você tem um bom contato, essa relação, né, do médico e do paciente, essa coisa, né, de você realmente ter empatia, de você se colocar no lugar do outro. Uma vez eu ouvi uma frase do Dr. Adib Jatene, o falecido, né, um grande professor da USP, foi ministro da Saúde, e ele colocou algo nesse sentido. Quando você for atender um paciente, para você não errar nunca, se você pensar que aquele paciente é a sua mãe ou o seu filho, a chance de você errar é muito grande, porque você nunca vai querer atender o seu filho mal e a sua mãe mal. De uma maneira mais ampla, um familiar, né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro e deixar muito claro que você está ali para tentar ajudar o paciente. Hoje vocês estavam discutindo, né? O Otton colocou muito bem essa questão da IA e das informações do Google. Eu não vejo isso como um problema, na verdade. Eu acho que o paciente ele traz uma série de informações, ele procurou na inteligência artificial, no Google e tudo mais, e isso chega para o médico. E o médico deixou de ter aquele papel de ser o dono do saber e de ter todas as respostas. Então, essas informações podem chegar, não tem problema, você fala, então vamos ver o que você tem aí, vamos conversar, eu tenho um conhecimento também, vamos aqui juntos, e eu posso falar com o conhecimento que eu tenho, que talvez o melhor caminho seja esse. Mas o paciente, pelo princípio da autonomia também, vai decidir se ele quer seguir esse caminho X, Y ou Z. Então, hoje, a medicina, nesse sentido, ela está mais complexa, ela está mais difícil nesse aspecto, mas ela também traz desafios assim fantásticos e com maior probabilidades de acerto com todo esse aparato que a gente tem nos dias atuais. Então, diante, né, pós-pandemia, hoje se fala muito em questão de saúde mental. Sim. E no ponto de vista, né, eu venho aí estudando várias terapias, né, que eu trago muito no meu dia a dia, nos atendimentos, sobre uma questão emocional. Como que é o equilíbrio? Porque são coisas completamente diferentes. Então, por favor, doutor Davi, o senhor pode colocar aí um pouquinho na diferença, né, da saúde mental e da saúde emocional? O que o emocional ele pode trazer, o desequilíbrio para a pessoa, né? Para até uma jornada mesmo para ele seguir à frente, em algum relacionamento, alguma viagem, algum projeto, né? Porque isso acaba interferindo muito, né? Em questão desse controle. O que poderia ser feito para poder estar ajudando? Eu acho que isso é muito importante. A gente fala muito de saúde mental, saúde emocional hoje em dia, e isso é muito legal porque está se quebrando um tabu. Antes existia um preconceito muito grande, né, na área da psiquiatria, e as pessoas acabavam escondendo uma série de aspectos. Eu acho que ainda existe esse tabu, mas a gente vem avançando muito e melhorou muito nos últimos anos, principalmente. Eu acho que quando a gente fala de saúde mental, tem uma frase dos gregos que eu gosto muito e que já falei algumas vezes. É aquela frase, mens sana in corpore são. Então, no fundo, para você estar bem mentalmente, você precisa de estar bem também corporalmente. Você precisa de cuidar do seu corpo, da sua saúde física, corporal. Então, quando você está bem do ponto de vista de saúde física, isso tem um reflexo também na sua saúde mental. Então, no fundo, as duas coisas andam juntas. Você tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da sua mente, e é uma via dupla, porque um acaba ajudando o outro. Nesse sentido, uma terceira gama nesse sentido que a gente poderia falar, estaria relacionado à questão, né, de uma maneira mais ampla, espiritual, vamos dizer assim, que está, no fundo, envolvida sem uma questão religiosa especificamente, mas muito na crença do que aquele paciente acredita.
Quando o paciente acredita que algo vai funcionar e ele tem fé, e volto a dizer, não estou falando de religião, estou falando de uma crença interna do paciente no sentido que ele acha que vai dar certo. Isso também pode contribuir muito no processo de cura e de tratamento do paciente. Então, de uma maneira mais ampla, quando a gente junta a questão corporal, física, mental e espiritual, e esses 3 aspectos caminham de uma maneira juntas e de uma maneira equilibrada, a chance dessa pessoa estar bem aumenta muito. Posso dar um adendo? Sim, por favor. Dar um pitaco? Sim. Não, porque assim, esse visto hoje tem muitos profissionais aí, terapeutas, tudo, falando muito dessa parte, dessa questão da espiritualidade, né? Perfeito. E muitas vezes prometem cura. E assim, é muito importante a gente ressaltar, porque assim, nem tudo você pode prometer uma cura, mas quando tem um tratamento, né, junto à medicina tradicional, com os bons profissionais, aí sim, pode seguir paralelo, né, as terapias, mas a cura, muitas vezes, você tem que avaliar qual o profissional. Perfeito. Deixa eu... a gente estava falando sobre doenças psicossomáticas, né? Sim. Que a pessoa somatiza os sintomas, depois ela começa a apresentar aqueles problemas. E a gente sabe que tem muitas doenças que são desencadeadas por algum problema emocional, né? Isso você vê uma Na parte criança, da dermatologia, né? Nossa, dermatologia, mesmo uma diabetes infanto-juvenil, morreu o cachorrinho, depois teve um abalo emocional tão grande, uma semana depois descompensa. Ele está emagrecendo, está com dor, aqui ele estava urinando. Você vai ver um diabetes, criança de 5, 6 anos. Então tem muita coisa que isso. Agora, o que eu queria comentar, que a espiritualidade e a ciência, elas não são incompatíveis. Achava-se que eram incompatíveis. Achava-se que quem é a favor da ciência não pode acreditar nada na espiritualidade. E hoje, graças a Deus, isso não é está tendo um novo olhar. Está tendo um novo olhar, né? Então, a gente tem que saber, né, que a ciência e a espiritualidade, elas podem se complementar, né? E andam juntas. Com certeza, e vai enriquecer a nossa compreensão das doenças. Não tenha dúvida, né? Até sobre o universo como um todo, sobre a sua existência como um todo, isso aí vai estar junto, né? Porque, na minha concepção, enquanto a ciência ela busca explicar o mundo através da observação e da experimentação, né? A espiritualidade ela oferece assim, uma compreensão, digamos assim, mais profunda da existência humana, né? E a espiritualidade, geralmente, muitas vezes, ela está focada na fé e na experiência pessoal de cada um. Então, não dá mais para você querer separar isso. E se você for ver grandes cientistas, Isaac Newton, né, Albert Einstein, o próprio o Tesla, né, o Nikola Tesla, né? Nikola Tesla, ele confidenciou que era através de sonhos que ele materializava aquela parte, a parte científica depois. Isaac Newton caiu a maçã, a teoria da gravidade, não foi o Albert Einstein também. Então, tem várias coisas que não dá para a gente descartar, né? Da ação da espiritualidade em relação ao bem-estar físico, mental e social da pessoa, né? Tem por detrás uma grande alma. Sim. Vista pela espiritualidade. Maior não cientista é só o mental, lá, o emocional, o físico, mas sim que existe uma grande alma. O próprio Albert Einstein, né, a teoria da relatividade, olha que coisa maravilhosa, né? Inspirado por um sonho, né? Ele reimaginou aquela estrutura do tempo e do espaço, né? Então, são coisas que cada dia mais, e a gente precisa estudar essa parte
se envolver com essa parte da espiritualidade para poder também estar entendendo muitas coisas que a ciência descobriu. E dentro do mundo, só complementando, se você me permite, Cristina, dentro desse mundo psíquico, dentro da psiquiatria, a psicanálise, a psicologia analítica, né, principalmente o Jung colocava muito essa questão do inconsciente. Então, o inconsciente, né, uma estrutura, entre aspas, assim, que está no cérebro, que você não tem acesso, que está, de certa maneira, escondido ali, mas quando isso torna-se consciente, quando você começa a entender o que estava por trás e que você não entendia, muitas respostas acontecem também. E no convencimento, né, do paciente, muitas vezes ele quer seguir uma terapia e não quer tomar os medicamentos, né? E aí vai muito do profissional, né, para poder estar convencendo, sim, que é necessário, muitas vezes, o uso daquele medicamento, para que a pessoa também ela tenha plena consciência, né, que ela precisa. Essa é uma questão. Às vezes a gente vê na psiquiatria, o paciente chega e, eventualmente, ele não quer tomar remédio. Hoje em dia é a minoria, na verdade. Quando o paciente vai no consultório, é porque normalmente ele quer uma resolução rápida e ele quer, na verdade, um remédio que faça uma intervenção e resolva o problema dele. Eu acho que aí é uma questão mais ampla, porque assim, aí entra uma questão também da autonomia do paciente. Então, se o paciente não quer tomar o remédio, a gente, como médico, a gente não pode obrigar o paciente a tomar. A gente só pode ter uma atuação mais impositiva e assertiva se existe um risco iminente de vida para aquele paciente. Então, numa situação de emergência e outras questões, aí o médico sim pode tomar algumas atitudes para preservar a vida do paciente. Mas se o paciente está consciente, está numa consulta, ele chegou, não quer tomar o remédio, você vai ter que explicar para ele que assim, o remédio é parte do tratamento e normalmente o remédio ele ajuda muito a fazer aquela pessoa sair daquele quadro de sofrimento que ela está tendo momentaneamente, ela vai sair mais rápido e vai ter uma resolutividade maior. Mas as outras coisas são tão importantes quanto, como a gente falou, mudanças no estilo de vida. Então essa pessoa tem que começar a fazer exercício, tem que dormir bem, tem que ver como é que está o sono dela, tem que começar a fazer gerenciamento de estresse, como é que ela lida com essas questões, relativizar uma série de coisas. Às vezes a gente leva a vida de uma maneira muito ferro e fogo e às vezes gerando um desgaste muito grande. Então acho que você vai ter que conversar muito bem com aquele paciente, mostrar a necessidade ou não e, se realmente for muito importante a medicação, tentar convencer o paciente de que ele tomando o remédio vai fazer diferença na vida dele e ele vai resolver aquele problema de uma maneira mais rápida. E, desculpe, e não descartando a espiritualidade que o paciente... Não, eu acho que eu tenho que... Se eu fizer uma oração, isso vai acabar. Vai ajudar. Mas, no momento, o medicamento é importantíssimo para você poder ter um resultado efetivo. Com certeza. No convencimento, muitas vezes, o paciente traz, né? Deus cura. Mas, para isso, nós temos os grandes profissionais, temos a medicina aqui nesse planeta Terra para poder realmente cuidar, né? E quanto é importante, né, a espiritualidade, porque todo aquele paciente que ele tem uma fé, né, por detrás, realmente que ele acredita, isso fica mais leve, né, no tratamento, tudo na questão da doença. Agora, a gente vem cuidando muito, realmente, na parte curativa, na parte preventiva, né? É o que nós estamos aqui, a jornada, estamos levando essas informações para que realmente possamos, né, cuidar dessa prevenção, desse lado emocional, da ansiedade. E cada um tem na sua jornada, cada um traz aí na sua vida seus problemas pessoais, familiares, relacionamentos. E a jornada, ela traz aqui desde uma viagem, né? O que você está no momento presente ali, né? Organizando a tua mala, o que você quer levar dessa vida, o que você traz de toda a sua história, de suas dores. E é por isso que nós estamos aqui trazendo os profissionais para poder estar esclarecendo. Dr. Otton, né, o senhor é joseense, o doutor Davi também joseense, nascido nessa cidade, né, tem uma família que hoje, né, deixou lá o seu lar para poder vir aqui, para poder esclarecer ao público, né, toda essa parte da doença emocional, mental, que vem crescendo muito.
Doutor Otton, fala um pouquinho da sua jornada, né? A sua escolha, né, para ser médico. O que levou nessa escolha nesse momento? Quem é o doutor Otton, né? Por onde já passou um pouquinho? Fala um pouquinho para nós aí da sua história, da sua jornada. Caramba, hein? Essa eu não esperava. Mas legal, porque eu nasci realmente em São José, tive que ir embora de São José por conta de não termos na cidade faculdade de medicina. Tanto o Davi saiu fora de São José para fazer faculdade de Direito, depois abortou o Direito por um breve período e foi fazer a medicina. Teve um chamado para fazer a medicina. Esse chamado que eu recebi para fazer medicina, talvez na época, lá década de 70, começo da década de 70, fazer a medicina era talvez um desafio, né? Mas eu tinha na família um único médico que eu tinha na família, que era meu tio-avô, que já tinha falecido na época, que era o Dr. Otton Santos Mercadante, que era um médico e depois ele era reconhecido pela sua o seu carinho no atendimento médico. Ia de cavalo para atender o pessoal em São Francisco Xavier, que não sabe, era um negócio muito legal, né? Talvez isso, acho que foi a primeira coisa que me chamou muita atenção para que eu viesse fazer medicina, que eu sou o 6º filho. Aquele médico raiz, né, como diriam hoje, né? Exato. Eu sou o 6º filho, os 5 acima de mim, 3 meninas e 2 meninos, nenhum deles fez medicina, né? E eu acho que foi aquele desafio e aquele negócio, putz, eu vou poder ajudar os outros, né? Isso aí é uma coisa que ficava na cabeça da gente, né? E aí aconteceu, né? Naquela época já estava começando a ter os cursinhos pré-vestibular, né? Vamos fazer um cursinho pré-vestibular, porque né, eram poucas faculdades de medicina no estado de São Paulo, muito poucas. Não é essa desgraça que temos hoje, que infelizmente nós temos não deveria estar falando agora, mas não é o espaço para falar, mas a graduação médica, ela está sendo dinamitada pelo governo. E eles querem fazer isso agora com a especialização médica, a residência médica. Infelizmente, isso está acontecendo. Mas eu fui fazer lá medicina, fui embora de São José, entrei num lugar, entrei no outro, e acabou que eu fui fazer medicina no melhor lugar do mundo. Fui fazer na cidade de Santos. Quem que não quer fazer medicina numa cidade de praia, uma faculdade excelente, né? E conciliou tudo. Então, tive uma vida acadêmica maravilhosa. Depois, na hora de entrar para a área profissional, aí mudam as coisas, né? Então, eu só tenho essa minha jornada, que você perguntou, né? Papai do Céu me ajudou muito, porque, você vê, né? Eu sou o 6º filho, o primeiro que saiu de casa para estudar fora, né? Então, algo maior estava por trás disso, para eu poder buscar essa jornada, como você comentou, né? E isso é uma felicidade para mim até hoje, né? Meus 2 filhos, infelizmente, não quiseram fazer medicina, ou felizmente hoje, não sei mais se dão muito bem com o que fazem, né? Mas é isso. Eu acho que a minha esposa, que também é médica, olha que engraçado, eu vim a conhecê-la porque ela fez a Federal Fluminense junto com o esposo da doutora Cristina Iqueda, o doutor Léo Iqueda, que é uma pessoa maravilhosa. O Léo é uma pessoa maravilhosa. Adoro o Léo. Né? Adoro o Léo. E o Léo, ele, depois, você vê como os encontros vão acontecendo na vida. Minha esposa eu vinha conhecer depois de formado. Fui dar plantão, eu tinha que viajar para Santos para encontrar minhas amigas lá de Santos, é lógico, né? Já estava trabalhando, não ia. E ela, a secretária da clínica que eu trabalhava na época,
que era a Clínica São José, né? Procurava alguém para dar o plantão no meu lugar, né? E eu pagava o plantão depois, né? E um dia eu falei, deixa eu pagar pessoalmente esse meu plantão para essa doutora, né? Aí ferrou tudo. Aí eu conheci, vamos dar uma saída? E, foi a doutora Tânia. Doutora Tânia. Doutora Tânia. Continua até hoje. Isso é muito importante, né? Vocês compartilhar essa jornada, porque cada um traz na sua jornada suas histórias, suas escolhas, mas o Dr. Otton começou aqui falando da jornada sobre o chamado, né? O que levou ele realmente sair de São José dos Campos em busca de um sonho. E todos nós trazemos isso, né? No nosso consciente, na nossa alma, qual é o nosso destino aqui nesse planeta Terra, buscando, né, viver a cada momento com leveza, trazendo sem dificuldade, porque as dificuldades, nem tudo é um jardim florido, né? Muitas vezes, né, a felicidade. O que é a felicidade? É um jardim florido, mas muitas vezes a gente se depara com um deserto. E é no deserto que vem as provações. Aprovações da fé, e muitas vezes deixamos de acreditar, né? É tão intenso, às vezes, as dores, né, que a vida nos proporciona, momentos, pessoas difíceis na relação, que muitas vezes a gente vê mesmo em algum momento sem fé, em onde acreditar. E aí que a gente ressurge, né? Ressurge das dificuldades, tudo, e o reequilíbrio emocional, buscar ajuda, porque sem uma rede de apoio, muitas vezes você não consegue sair desse deserto sozinho. Então é importante falar, porque todos nós trouxemos essa história, né? Como é gostoso aqui relembrar a história aqui com o Dr. Otton. E agora eu passo a fala para você, Dr. Davi. Como foi a sua jornada? Olha, a minha jornada é ampla também, né? O Otton comentou um pouco. Do ponto de vista pessoal, eu nasci aqui em São José dos Campos, morei a vida toda aqui, fui fazer faculdade, fiz a mesma faculdade que o Otton fez, que é a Faculdade de Ciências Médicas de Santos, uma faculdade excelente, e a gente teve... E morar em Santos é uma cidade muito gostosa, realmente. Antes disso, eu fiz 4 anos de Direito na PUC, 3 anos de Esporte na USP, parei os 2 e fui fazer Medicina. Depois eu terminei o curso de Direito, acabei fazendo mestrado na área de Esporte. Então, do ponto de vista profissional, eu segui mais ou menos nesse aspecto. Mas uma coisa que você falou que eu acho que é interessante, fazer um pequeno comentário, é essa questão da jornada, realmente, do processo. Muitas vezes o mais importante é isso que você colocou. É o processo, realmente, não é o ponto final onde você vai chegar. Esse processo, todas as vivências que a pessoa está acontecendo com ela até chegar àquele ponto final, aquele destino final, se é que existe, né? Isso é o que conta mais na vida, e é isso que faz a pessoa crescer mais. Muito no sentido de que você falou. No fundo, a vida é o que está acontecendo agora, é o presente. Então, se a gente vivencia bem o presente, a chance da gente atingir algo no futuro é maior. E eu não estou falando que a gente não precisa de fazer metas, não precisa de pensar no futuro, muito pelo contrário, isso é importante. Mas essa jornada ela é fundamental para que a gente fique bem. Eu trago também, assim, muitas pessoas vivem muito do passado, né? De dores, de traumas. E o que traz essa pessoa? Muitas vezes ela vitimiza muito, né? Sobre essas dores. É importante, assim, ter esse olhar, sim, olhar para o seu passado, ressignificar essas dores, buscarem ajuda e realmente viver o presente, né? Um dia de cada vez. E nós trouxemos qual é a energia, né? Qual que é a vibe que você está no momento para poder seguir em frente, né? Fazer essa caminhada mesmo nessa jornada. Então, dessas dores, dessas pessoas que vitimizam tanto, né? Procurar ajuda mesmo, procurar terapias. Hoje são infinitas possibilidades, né? Tudo isso a gente traz para uma cura mesmo emocional, uma cura espiritual. Qual é o seu ponto de vista, doutor Davi? Eu acho que, no fundo, uma pessoa para estar bem mentalmente, é isso que você está falando. É um conjunto de coisas que faz a pessoa estar bem mentalmente. Então, se ela está bem com ela, se o corpo dela está bem cuidado, se ela está cuidando dessa parte espiritual e se ela está fazendo coisas, ela está vivenciando
coisas que ela acha importante para ela e tendo um relacionamento afetivo, não só com a família, com os amigos, com as pessoas com as quais ela gosta, se ela consegue, de certa maneira, juntar todas essas variáveis, a chance dela ficar bem é maior. Não existe 100% na vida. Sempre vai ter problemas, sempre vai ter alguma coisa que está acontecendo, sempre algo, eventualmente, de ruim ou de algo que a gente não esperava acontece. Mas a gente tem que saber que a vida é assim. A vida é assim, a vida não é 100% mil maravilhas. A gente enfrenta muitos obstáculos e muitos problemas. Mas se a gente consegue ver isso de uma maneira mais ampla e lida com essas variáveis nesse sentido, tudo bem, aconteceu algo de ruim, vamos tentar resolver, vamos isso e vamos tocar. E as outras variáveis estão indo bem, essa pessoa normalmente vai ficar bem. Vamos para o comercial e já voltamos já. Todos nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubu Novida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A Jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Voltamos de um breve comercial e estamos aqui para continuar a nossa jornada aqui com o Dr. Otton e o Dr. Davi, né? Falando de um tema muito importante, né, de grande relevância, que é sobre a espiritualidade junto ao tratamento da medicina tradicional. O quão é importante realmente seguir terapia, sim, mas também não deixar, né, de tomar os seus medicamentos prescritos pelo médico. E hoje em dia, sim, os médicos, né, não se faz mais medicina como se fazia antigamente, né? O médico era a autoridade, ele prescrevia, né? Hoje ele tem realmente o convencimento para o paciente que aquele é o melhor tratamento, aquele é a melhor medicação, né? Junto à escolha, né, de cada paciente, de cada profissional. Doutor Davi, vamos falar um pouquinho, né? Qual a mensagem que você deixa aí para os profissionais da saúde, né? Buscando atuar mesmo de forma mais humana, mais acolhedora, né, na parte médica. Sabemos também sobre a ética, né, na medicina, que é muito importante, né? Sobre o tratamento, né, do paciente, da ética, do cuidado, desse olhar realmente para os colegas, né? O que traz? Porque os pacientes hoje buscam várias opiniões, né? E como você pode tratar, né, sobre a ética profissional? Um ponto que é fundamental é esse profissional ele ser extremamente bom do ponto de vista técnico. Ele tem que conhecer, ele tem que estudar, ele tem que fazer uma boa faculdade, ele tem que ler. O cara tem que ser bom no que faz. Porque esse é o requisito principal, no meu entendimento, para que os outros requisitos apareçam e a pessoa vá bem. Um outro requisito que é fundamental hoje para o profissional de saúde é a questão da comunicação.
como se comunicar com o paciente. Isso não vale só numa consulta médica, isso vale para os relacionamentos em geral. A pessoa que se comunica bem, ela consegue fazer esse approach com a pessoa no sentido de tentar extrair o melhor daquela pessoa. E a comunicação, muitas vezes, ela não é uma comunicação somente verbal. O falar é muito importante, mas muitas vezes o não verbal fala mais do que o verbal. Então, quando você está conversando com uma pessoa, você precisa de olhar no olho da pessoa, você precisa de ver como a pessoa está, o que aquela pessoa está passando para você, se ela está ansiosa, se ela está tensa, como ela está se movimentando, quais são os gestos que ela está passando. Isso na psiquiatria é fundamental, porque muitas vezes uma série de coisas que você vê olhando para aquela pessoa está te dando uma série de sinais que estão te mostrando um possível caminho. Então, acho que assim, o conhecimento técnico e a comunicação são dois aspectos assim, fundamentais para que o profissional de saúde tenha um atendimento de melhor qualidade. Quando você fala da comunicação, hoje em dia temos muitas ferramentas. E muitas vezes acaba que a comunicação acaba sendo extraída em algum momento devido às várias ferramentas. Então é importante realmente ter essa relação olho no olho, né? E isso é muito importante. E doutor Otto, como você vem, né, de uma grande jornada aí na medicina já há muitos anos, como você mesmo disse aqui, como foi para você trazer, né, a parte da tecnologia, porque são os prontuários eletrônicos, e na sua vivência, né, porque você também atuou aqui na saúde, no SUS, como diretor, né? Nós já tivemos uma jornada junto, você foi meu diretor, depois eu acabei trabalhando com você na mesma unidade, eu fui sua gerente, né? E como que foi as dificuldades também para vocês, porque assim, os jovens que estão vindo hoje, para eles usar a tecnologia, né, essas ferramentas, são muito fáceis. E no seu ponto de vista, entre seus colegas também, o que você traz aí as dificuldades que nós encontramos, mas também que são um desafio. E o novo, ele sempre assusta. O novo sempre traz aqueles sintomas, né, que o doutor Davi colocou muito bem esclarecido aqui. O novo assusta, traz sudorese, traz taquicardia. Como é que foi esse desafio nessa jornada, quando você assumiu aí um cargo de liderança? Você comentou realmente que o novo, ele assusta, né? Então, quando começou a aparecer toda essa parte informatizada, a gente que nunca teve acesso a isso praticamente, foi uma dificuldade até você, eu não consigo, isso aqui é irreversível. Ou eu entro e me adequo a ela, ou vou ficar para trás. Então, isso aí não, é importantíssimo, você poder conviver com essa área tecnológica e associado a área de, digamos, de humanidade, a área de espiritualidade com a ciência, né? Eu queria comentar uma coisa, se você me permite, porque nós comentamos, eu vim para o programa, né, uma coisa que não é da minha expertise, né, mas vamos falar sobre espiritualidade e a ciência, né? Tem que ficar bem claro, na minha visão... O que está em evidência, né? Na parte ética, né, do profissionalismo. A espiritualidade, gente, espiritualidade não é religião. Sim, não está vinculada a um processo religioso, né? Não é um processo religioso, né? E hoje você tem aqueles estudos científicos, né, que mostram a efetividade da espiritualidade, né? Por exemplo, o poder que a oração pode exercer sobre alguma doença, no caso, né? Ajudar na recuperação da pessoa, né? E tem os resultados que têm se mostrado assim um pouco, digamos assim, intrigantes, né? Então, e muitos estudos sugerem, né, que a oração ela pode ter um efeito real sobre a saúde física e mental. Você vê que interessante, né? Indo além daquilo que a gente comenta, né? Efeito placebo. Isso na pediatria a gente faz muito. Doutor, na hora que ele vai para a escola, ele reclama que está com dor. Então dá uma medicação. Aquela dorzinha de barriga, né? Eu falo,
hoje coloca só água e põe uma gotinha de açúcar e dá, olha, toma esse remédio. Nossa, bom esse remédio, melhorei com esse remédio. É o efeito placebo, né? Então, sem dizer assim, sem o efeito placebo, né, tem muita coisa ainda, nós temos muitos mistérios ainda a serem descobertos, né? Mas nisso você tem os estudos de neuroimagem, né? Estudos radiológicos, né, de ressonância magnética, que mostram né, como a oração e a meditação afetam o cérebro. Você, tenho certeza que você vai ter o prazer um dia de estar conversando com o Dr. José Roberto, é um dentista conceituado, foi diretor da Unesp aqui em São José dos Campos, e ele tem uma experiência grande sobre essa área da espiritualidade ligada com a ciência. Aprendi muito com ele num dia que eu tive a oportunidade de estar entrevistando também ele, né? Então, e essas experiências todas vão mostrar que como que a fé ela influencia, né, essas decisões tomadas, né? Então, poderia assim finalizar, né? A ciência, ela traz a precisão e o método. E a espiritualidade, ela oferece a intuição, a conexão com aquilo que não é material, com aquilo imaterial. Que os olhos não alcançam, né, na visão. Então, isso junto tem o poder de desvendar muitos mistérios que, se a gente for ver de uma maneira isolada, né, isso aí ainda permanece inexplorado. Então, muita coisa virá nessa área, a espiritualidade ligada com a ciência. Você pode só fazer um comentário também, baseado aí na fala do Dr. Otto, né? Dentro desse contexto, eu acho que dentro da área médica e da área de saúde, é muito importante esse atendimento ético, né, com o paciente, né? A ética tem várias definições que a gente pode ter. Uma definição mais simples, no fundo, a ética é o estudo daquilo que é certo ou errado dentro do comportamento humano. A gente pode ampliar essa definição, mas pode ser uma das definições. E dentro da ética, a gente tem vários princípios que é fundamental o profissional de saúde ter muito bem arraigado esses princípios, porque isso faz diferença no atendimento também. Então, para você ter um atendimento ético, alguns princípios são fundamentais. O princípio da beneficência, o que é isso? Você sempre tem que tentar fazer o melhor para o paciente, gerar um bem-estar melhor. Esse é um princípio básico dentro da ética. Assim como o princípio da não maleficência. Você nunca pode querer fazer algo que prejudique o paciente. Se você está fazendo isso, você está cumprindo os princípios éticos. Outro princípio ético que é fundamental é o princípio da autonomia. Você não pode obrigar o paciente a fazer alguma coisa, você não pode ir lá e prender ele. Não, o paciente ele tem, se ele está dentro da sua capacidade mental de entender o que está acontecendo, você vai propor para ele, vai discutir com ele e vamos ver se a gente segue num caminho. Tudo que é forçado, tudo que é obrigado, normalmente não funciona. O princípio da justiça, o que é o princípio da justiça? É tentar realmente chegar-se a uma decisão, entre aspas, o mais certeiro possível, o mais correto possível. Isso é fundamental. Então, quando a gente segue esses princípios, a chance da gente acertar é muito grande. Então, acho que está faltando um pouco mais essa visão mais abrangente, mais holística, vamos dizer assim, do profissional de saúde, para que a gente possa dar um retorno maior para o nosso paciente. Você falando sobre a visão holística, Dr. Davi, eu iniciei a minha jornada na enfermagem em 1990. E a minha primeira chefe, ela falava, olha, você tem que ter uma visão holística do paciente. E aí, naquele momento, eu não entendi, né? Você tem que ver o paciente como um todo. Hoje, sim, eu trago essa visão holística a partir do momento que o paciente adentra na minha sala para o atendimento, para o acolhimento. Isso é muito importante, né? Então, assim, aqui nós vamos encerrando o nosso programa, A Jornada, que hoje foi esclarecido aí sobre a espiritualidade, né? Evidência científica, no qual os dois grandes profissionais, aqui, Dr. Otto e Dr. Davi, trouxe aqui de grande relevância esse tema.
de esclarecimento para o público, né? Então, e seguimos com essa jornada para mais profissionais aí, trazendo, esclarecendo de uma maneira ética e com responsabilidade, seriedade, nesta nova jornada aqui na TVI. E eu encerro aqui o programa com muita gratidão, com o coração aberto por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade e aqui de ter grandes profissionais ao meu lado aqui, me fortalecendo nesta jornada, né? Esse é o primeiro programa. E trazendo aqui o Dr. Otto e o Dr. Davi, com muita gratidão, com muito aprendizado aqui hoje nas suas falas, né? Isso só enriquece o meu conhecimento. Gratidão a vocês dois. Um prazer muito grande poder participar desse seu primeiro programa, desse início de uma nova jornada, né? E é importantíssimo, acho que é até crucial a gente entender. A espiritualidade, ela não é um substituto para a ciência, mas ela é um complemento que vai enriquecer, né, a nossa compreensão do universo, né? Eu tenho certeza que durante essa jornada toda, né, essa é uma coisa fascinante, né? E é como se fosse a ciência e a espiritualidade estão lá num baile harmonioso, estão dançando, né? Estão dançando juntos e vão ser grandes parceiras, né? No entendimento do universo e do ser humano. Eu agradeço muito pelo seu convite. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa sua jornada, tá? E quando puder te ajudar, estou à disposição. E ainda mais por contar com o nosso querido amigo, parceiro, Dr. Davi Souza Lima. Quanta honra, viu, estar ao lado de vocês, quanta. Não, eu agradeço, viu, Cristina, o seu convite. Para mim também é uma honra participar aqui do primeiro programa. Eu acho que essa jornada é o início de uma jornada da sua parte. Eu tenho certeza que vai dar certo. Enfim, é um processo que está começando, é um primeiro programa de muitos. Né? Me veio na cabeça a questão do mito do herói, né? Na mitologia grega, uma das definições em relação ao herói é aquela pessoa que se coloca à disposição de cumprir uma missão, sai da sua casa, vai e cumpre a missão e em determinado momento tem que voltar para casa. Então, de certa maneira, você está entrando nessa jornada dentro do mito do herói e da heroína. Você vai cumprir uma missão, você quer isso, você vai fazer inúmeros programas, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, e você vai voltar para sua casa tranquila, porque de alguma maneira algo mostrou dentro de você que você precisava de fazer isso. Então siga em frente que eu tenho certeza que vai dar certo. E obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Encerramos aqui o programa A Jornada. O tempo está passando para todos nós no mesmo ritmo. Você não pode gerenciar o tempo, mas pode gerenciar sua energia.